E no mês dedicado a campanhas de conscientização no trânsito, ações tentam mudar comportamentos de motoristas e de pedestres. O ano passado, o Rio registrou o maior número de acidentes desde 2019. Muito boa noite. No ano passado, mais de 1.300 pessoas morreram em acidentes de trânsito no estado do Rio. Um número altíssimo, o maior em 5 anos. Por isso, essa campanha, o Maio Amarelo, é tão importante para conscientizar todos os motoristas no estado. Quem está aqui com a gente para conversar sobre as ações da campanha esse ano é o André Mônica, vice-presidente do Detran no Rio de Janeiro. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal do Rio Entrevista, André. Eu que agradeço o convite, Lara. É um prazer conversar com todos os telespectadores que hoje, com certeza, vão ter oportunidade de refletir, como todos nós, motoristas ou não, que vivem a realidade do trânsito. Esse é um desafio de todos nós pensar num trânsito melhor. Você mesmo frisa o número de vítimas de trânsito, e se a gente for olhar os índices e comparar, se compararmos 2022 a 2023, nós tivemos um aumento de mais de 20% no número de acidentes de trânsito. E, infelizmente, também um aumento em quase 7%, algo em torno de 6% no número de vítimas fatais. O trânsito é um desafio de todos nós. A campanha Maio Amarelo, na verdade, não é uma campanha do estado do Rio de Janeiro e nem tão somente do Brasil. Ela é uma campanha que nasce numa deliberação da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, porque o trânsito é um desafio mundial. Isso se inicia em 2011 e de lá para cá, essa campanha tomou uma expressão muito grande e iniciamos agora em maio, o Maio Amarelo, aqui no nosso país. Aliás, foi uma cerimônia no Ministério dos Transportes e a Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, é o órgão que, na verdade, toca a campanha a nível de Brasil. E nós, do Estado do Rio de Janeiro, especialmente o Detran, abraçamos, evidentemente, a campanha do Maio Amarelo, que hoje tem um tema muito interessante, que diz assim: a paz no trânsito começa por você. E justamente sobre esse lema da campanha, que a gente pode puxar vários desafios no trânsito. Hoje em dia, qual que é o maior inimigo para que o trânsito seja, de fato, um ambiente de paz, de segurança? É o celular, é a bebida, é a imprudência, é tudo isso junto? Olha, Lara, o trânsito, na verdade, nós precisamos entender que o trânsito não é só um problema do motorista, do motociclista, mas é também do pedestre, é do ciclista, de todos nós. E assim, existem um conjunto de fatores. Se você analisar cada sinistro, acidente de trânsito, você vai encontrar atrás dele normalmente um problema de transgressão de regra, imprudência, negligência, imperícia, alguma coisa que motivou isso. E aí, se a gente olhar as estatísticas, você vai ver que, por exemplo, a questão do álcool e a direção é um problema sério e gravíssimo. Tanto é que hoje nós temos como grande aliado no Maio Amarelo a Secretaria de Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Operação Lei Seca, que faz 15 anos de um serviço belíssimo prestado à vida. Porque quando você cuida do trânsito, você cuida da vida. Lógico que existem outros fatores. O celular é um problema, enfim, uma série de questões que precisam ser enfrentadas com fiscalização. Sim, ações de fiscalização são importantes demais e é nosso dever, enquanto um departamento de trânsito, olhar por isso, mas, na minha opinião, fundamentalmente, nós precisamos educar. Eu acho que é fundamental. Se você olhar, tem um dado muito interessante, que a faixa etária que mais se envolve em acidentes de trânsito lá é de 18 a 29 anos. É o jovem, É o cara que se habilitou e recebeu a sua CNH, e ali, aqueles 10 anos ali, são anos que a gente precisa ter muito cuidado. Então, daí, na minha opinião, a necessidade de a gente intensificar, e temos feito isso, as palestras educacionais para essa juventude, para que ele tenha consciência de que ele precisa ser um motorista responsável para cuidar da vida dele e da vida de tanta gente. Então, esse número é um número que chama a atenção da gente. O Detran tem lá na sua estrutura uma coordenadoria de educação, que faz esse papel de levar palestras às escolas, autoescolas, empresas. Fizemos agora recentemente, no auditório do DR, o nosso segundo fórum
de educação. E participaram lá vários, participou a Operação Lei Seca, o Detran, através das suas diretorias, foram várias palestras, tivemos a iniciativa privada presente também. Legal. E foi um dia, assim, e na plateia aqueles que estavam ali para levar, né, esse conhecimento que ali, falamos sobre legislação, fiscalização, educação e tanta coisa, e a plateia, pelos agentes responsáveis pelo trânsito das cidades, quase todas as cidades do estado inteiro participaram desse fórum. Então, ações como essa, eu acho que são muito importantes para que você possa levar a educação, né? E não só ao motorista, por exemplo. No Maio Amarelo, agora, recentemente, nós tivemos os passeios ciclísticos. Teve um agora aqui no centro da cidade, tivemos outro na Zona Norte, e é um passeio em que você tem ali uma dinâmica educacional, você tem simuladores do efeito do uso de droga, de álcool. Então, são coisas bem legais que a gente tem feito. E esse Maio Amarelo é um mês importante demais, não que seja só o maio, né? Precisa ser um ano todo, sempre, porque trânsito é vida. E existe algum tipo de trabalho articulado com quem planeja o trânsito? Porque muito motorista dá sempre aquela desculpinha, é porque eu estou com pressa, é porque o trânsito é muito complicado, não só tem uma via para eu chegar até onde eu tenho que chegar. Existe algum trabalho também, não que seja possível justificar qualquer tipo de improvidência, mas existe no Detran um trabalho conjunto com esses órgãos? O Detran ele tem lá as atribuições dele, mas o Detran, evidentemente, tem que dialogar com todos que, de alguma forma, interagem dentro desse ambiente. Você falou agora um tema que é importante demais, a questão do trânsito em si, né? Os engarrafamentos, a discussão sobre soluções, né? Para que você tenha transporte de massa, que é importante, porque você transporte de massa diminui a quantidade de veículos nas ruas. Então, esse planejamento estratégico, ele é fundamental e ele existe. Essa discussão existe e o Detran é um participante dessas discussões. Então, eu acho que essa sua observação é uma observação muito interessante, porque também você tem como um dos causadores de acidente de trânsito, às vezes, uma via que é mal sinalizada, uma via que é mal cuidada. Um cruzamento. Então, exatamente. Essa discussão, ela tem que existir, sim. Esse planejamento, ele precisa estar presente, sim, porque ele também é fundamental para a gente diminuir esses índices que nos fazem hoje, né, estarmos aqui conversando, buscando aí que ano que vem, quem sabe, a gente esteja comemorando um número melhor, né? Se Deus quiser. E só para a gente terminar, destaca para a gente algumas dessas ações e a programação do Maio Amarelo de 2024. Bom, como te disse, né, o Maio Amarelo ele consiste num conjunto de ações, e não são ações só do Detran. O Detran participa. As prefeituras, incluindo a Prefeitura do Rio de Janeiro, através da Sete Rio, né, nós temos aí o INTO, nós vamos ter agora, falei há pouco, né, uma palestra muito interessante, que vai ser lá sobre o Maio Amarelo. Fizemos o fórum lá no auditório do DER, onde a gente convidou todos os atores da área de trânsito do estado inteiro para irem lá, né, receber conhecimento. A gente tem algumas atividades culturais e educativas, palestras vão ser nas escolas, nas autoescolas, nas empresas, mas o que a gente precisa chamar a atenção das pessoas é o seguinte, né, é preciso que todo mundo entenda que esse é um dever de casa de cada um de nós. A gente vai fazer inúmeras ações, né, em conjunto com toda... eu falei no INTO, mas tem também o Corpo de Bombeiros, que tem um papel importante demais nessa história toda, as polícias, enfim, todos nós. Mas é fundamental que as pessoas entendam a mensagem que a Secretaria Nacional de Trânsito, vinculada ao Ministério do Transporte, escolheu, e eu achei que foi uma grande sacada, que simplifica tudo, né? A paz no trânsito começa por você. Então, todos nós temos que fazer, cada um de nós, o nosso dever de casa. Se você é pedestre, atravessa na faixa. Se você é ciclista, tenha cuidado, tome lá seus cuidados de segurança, enfim, né? Se você é motociclista, a gente, aliás, tem até uma escola pública agora de trânsito, a gente está dando aulas para os mototaxistas, né? Para os motofretistas, direção defensiva. Isso é uma coisa bem positiva que o Detran está oferecendo. Então, todo mundo tem a chance, né, de melhorar a sua performance, seja como motorista, como, né, o mototaxista, seja como pedestre e até mesmo como ciclista. Perfeito, está dado o recado. Mais uma vez te agradeço pela participação.